Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco hoje sobre o maior conflito da história, tentativa da semente maligna de acabar com a semente divina. Então eu quero comentar esse assunto aqui hoje. Então vamos entender um pouco aqui. Foram muitas as investidas da semente da mulher contra a semente divina, ou melhor, da semente maligna contra a semente divina. A guerra já estava travada no reino espiritual. Esta batalha travava no reino material após o pecado. Eva teve 2 filhos, Caim e Abel, Gênesis 4, de 1 a 8. De acordo com João 1 João capítulo 3, versículo 12, Caim era do maligno e Abel era de Deus. Caim representava a semente do maligno e Abel representava a semente divina. Então esperaram a descendente da mulher, todavia vieram da linhagem piedosa de Sete, ou de Abel. E por isso o adversário usou Caim para matar Abel, numa tentativa frustrada de impedir o nascimento do promovido descendente da mulher. Muito bem, aqui está a palavra de Deus falando sobre que a Bíblia diz quando se trata da semente da mulher. A Bíblia diz que quando Eva e Adão eles pecaram contra Deus, Deus o lançou fora do jardim. E fora do jardim a Bíblia diz que eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. Que Caim foi o primeiro. Então Caim é o primeiro homem a ser gerado no mundo, Abel o segundo homem gerado no mundo. Então Caim foi o primeiro e Abel foi o segundo. A Bíblia diz que Caim ele foi lavrador do solo e Abel foi pastor de ovelha. Por sua vez, Caim trouxe a oferta a Deus, Deus não recebeu, porque Deus conhece o coração. E Abel também trouxe, por sua vez, uma oferta. Só que não diz a Bíblia que tipo de oferta que Caim trouxe. Certamente ele trouxe o fruto da terra, mas não fala a situação que estava a oferta. Mas Caim, a Bíblia diz que ele trouxe do fruto dos seus animais, dos seus cordeiros, das suas ovelhas. E Deus atentou, pois era a oferta de sangue. E também a Bíblia fala que Caim, ele se levantou contra Abel no campo, matou Abel. E Deus disse: Caim, onde que está o seu irmão? Ele disse: sou eu guardador do meu irmão? E Deus disse: o sangue do teu irmão clama a mim dentro da terra. Então, a Bíblia diz que Caim, ele foi fugitivo, vagabundo e fugiu. E Abel foi morto. Então o que acontece? Eles não aparecem na genealogia bíblica, nem o Caim nem o Abel. Caim não aparece porque Caim foi fugitivo e vagabundo em terra alheia. E Abel não aparece porque ele foi morto por Caim. Então a Bíblia diz que poderia ser que o Cristo, o descendente da mulher, ele poderia ser que ele viesse da linhagem de Abel, porque Abel era piedoso. Mas ele não veio porque Caim matou Abel. Mas a Bíblia diz que nasce o terceiro filho chamado Sete. E de Sete vem a chegar essa linhagem que chegou o Cristo. Nós vimos que o Sete saiu de Adão, que é o Adão, que saiu do tronco Adão. Ele passou e ele veio, chega até Noé. E de Noé tem o filho de Noé chamado Sem, e da linhagem de Sem chega até Abraão, de Abraão chega Isaac e Jacó, e que veio a descendência do descendente da mulher, que saiu de um homem da descendência de Abraão e de Isaac chamado Judá. Então aqui a Bíblia está falando o seguinte, que o nosso adversário, ele tentou frustrar, ou ele teve tentativa frustrada, e ele querer acabar com a descendência da mulher, que nasceria o Cristo, mas ele não conseguiu. Tudo aquilo que ele tentou fazer foi frustrado e ele não conseguiu fazer. Então Jesus, ele veio da linhagem do terceiro filho de Adão, chamado Sete. Então o que acontece?
Aí a Bíblia está falando que poderia ser que fosse da linhagem de Abel, mas como Abel foi morto, eles não são contados na genealogia, que eu já disse, e conta a partir de Sete para cá. Então o que acontece? A Bíblia diz que o Caim foi fugitivo, e então nasce Sete, que é o terceiro filho, e de Sete é que vem, Sete vem Eno, e depois vem as suas gerações, e chega até o descendente da mulher, que é o prometido. Então, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria, então, a cabeça da serpente. Então, isso é o que está postando na Bíblia. A Bíblia está falando que Caim, ele foi chamado de descendência maligna, porque ele deu lugar para Satanás. E Abel é chamado de descendência divina, porque ele deu lugar para Deus. Então veio a diferença de um homem que dá lugar para Deus e o homem que não dá lugar para Deus. Então o que acontece? Acontece que agora a geração ela veio saindo, como eu já disse, do Trecadão, de Sete, Eno, e veio a sua geração e chegou até o nosso Salvador, o nosso Cristo, aquele que foi prometido no Gênesis capítulo 3. No Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que da semente da mulher em que Satã fez pecar, então Deus suscitaria alguém, levantaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então tudo é um cumprimento que a Bíblia diz que Deus então cumpriu com a sua promessa que o descendente da mulher viria e chegaria e veio e chegou, e agora só depende dos homens se entregar para que possa ser resgatado da maldição do pecado. Então aqui está a palavra falando sobre que Caim, ele foi considerado a semente maligna e Abel considerado a semente divina. Entendeu? Então por isso a Bíblia fala que o maligno ele quis frustrar os planos para que não viesse o descendente da mulher. Ele começou matando Abel, mas aí a Bíblia diz que Deus então dá o outro filho para Adão, chamado Sete, e de Sete que veio essa geração aí. Então chegou até Noé, de Noé, seu filho chamado Eno, chamado Sem, melhor dizendo, é que veio a geração do Cristo. Então aí fica essa palavra de hoje para vocês entenderem que o prometido descendente da mulher, ele veio, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus prova a arca da salvação de Noé. Então veja bem, aqui nós entendemos que a Bíblia está falando quando disse sobre a semente da mulher que nasceria, Deus havia prometido que nasceria de mulher aquele que remia os homens, aqueles que resgataria os homens com a sua própria vida. Foi o que Cristo fez. Jesus fez isso. Ele nasceu de mulher, porém é o único Deus homem, que Deus já tem dito. Jesus é o único Deus homem, porque a Bíblia diz que Deus permite que Jesus ele nascesse de mulher, que significa que o verbo encarnado, ou que o verbo se fez carne, e que Jesus é Deus, mas ele passou pelo processo físico para assumir essa posição que ninguém poderia assumir. Entendendo? Por isso, somos salvos por Cristo, descendente da mulher, que Deus prometeu que nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente para que nós pudéssemos ser salvos. Então fica aí a palavra de hoje. Um abraço, até o próximo vídeo.